São desafios diários, porque lidar com as questões da natureza mostra que você não controla absolutamente nada. Em 2023 foi um momento que eu pensei em desistir, que eu não tinha mais energia. E aí foi um momento que eu parei para pensar realmente se eu devo continuar. Me mudou profundamente, me transformou como pessoa, nas coisas que eu acredito, que eu busco para a minha vida. Eu sou a carioca mais paulista que você vai conhecer. Eu nasci no Rio, minha família materna é do Rio de Janeiro, mas morei em São Paulo grande parte da minha vida e fui morar fora com 17 anos. E aí fiz uma faculdade de comunicação. Eu comecei com Environmental Science, ciência do meio ambiente. E aí na época era um estudo muito científico, muito voltado para vamos descobrir a idade da pedra. Eu ia para o laboratório e falei, gente, não é isso, eu sou intrinsecamente de humanas. Então acabei que eu transferi a faculdade para fazer comunicação e marketing e fiz uma dupla titulação em fotografia. E aí me formei e fiquei pelos Estados Unidos, onde eu fui morar, e comecei a trabalhar em TV. Comecei na Viacom, eu trabalhei na Nickelodeon, na MTV, e fiquei 10 anos fora. Vim para o Brasil e iniciei na Discovery Networks também, na comunicação, e fiquei mais 10 anos trabalhando na Discovery, que foi uma grande escola, uma empresa incrível para se trabalhar, onde você aprende muita coisa, incrível mesmo, de gestão e de forma de se trabalhar conteúdo. Voltei para o Brasil e aí sim eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Foi quando essa propriedade já tinha sido colocada à venda e já estava à venda há um tempo, e aí eu sugeri de transformar esse lugar nesse espaço de conexão com a natureza através da educação ambiental e dos aprendizados que a natureza tem para nos dar. E foi quando veio esse clarão, essa ideia do ECOA. E aí eu comecei a trabalhar nisso e me mudei para Morretes. Então eu saí de São Paulo, uma cidade de 20 milhões de habitantes, para uma de 18 mil. E para mim foi um grande choque. E essa inversão, né, foi um processo essencial também para se conectar com esse espaço. No processo de licenciamento ambiental, eu tive que entrar na floresta, fazer estudo topográfico, fazer todo o georreferenciamento, entrar com os biólogos para fazer também os estudos da flora, da fauna, e isso foi me transformando profundamente. Foi primeiro me dando uma noção do espaço, da natureza, da potência que é, e esse entendimento que nós fazemos parte desse ambiente natural. E foi essencial para hoje a gente estar aqui. Eu estou morando em Morretes há 10 anos, me considero uma morretiana nata, e o ECOA nasce dessa necessidade de promover essa reconexão com a natureza e entender esse lar que a gente habita, né, que a gente pouco sabe sobre ele. São desafios diários, porque lidar com as questões da natureza mostra que você não controla absolutamente nada. Então a gente passa por desafios. É uma área muito grande. Então, por si só, pensando na gestão, tem um custo fixo altíssimo para manter e conservar. Eu sou muito vulnerável e suscetível às questões climáticas. Choveu, eu não tenho visitação. Nós tivemos alguns eventos climáticos bem complicados, né? Inauguramos em 2018 e 2018 teve aquela greve dos caminhoneiros que o Brasil parou. E eu fiquei sem receber alimentos, insumos, e tive que fechar. Em 2019 a gente teve uma cabeça d'água nesse rio, que é o Rio Canoa, fortíssima, é um rio super bucólico, e foi uma cabeça d'água realmente assim que nos assustou. Aquela base da tirolesa ficou debaixo d'água, a água entrou no restaurante, a água destruiu as pontes de acesso às trilhas, e foi um pouco antes de início do carnaval, então a gente teve que correr para reconstruir, para não perder aquele feriado, porque é isso, a gente tem que aproveitar essas épocas do ano
para ter este fluxo e garantir aquele fluxo mínimo para o resto do ano você conseguir equilibrar as contas. Só que aí, 2019, veio a pandemia, 4 meses fechados. A gente não mandou ninguém embora, a gente incorporou todo mundo, claro que aproveitou todas aquelas possibilidades de adiantamento de férias, etc., FGTS, mas também utilizamos esse tempo para planejar e reposicionar as informações, em compreender mais profundamente o negócio, entender o que poderia otimizar melhor as nossas energias aqui. Aí abriu um monte de gente, porque é isso, a gente estava, né, confinado, e aí onde você quer? Você quer ir para o ambiente natural, então foi muito bom. Mas no ano seguinte, novamente, fechamento, porque atingiu-se aquele pico na pandemia, a gente fechou novamente. E naquele ano depois, em 2023, teve um deslizamento de terra que a 277 e a Graciosa ficaram fechadas. Então a gente vinha de um fôlego já, naquela correria, já quase sem fôlego, e aí foi um ano neste processo de uma visitação muito baixa, porque as pessoas com medo de pegar a estrada e enfrentarem um trânsito absurdo ou terem algum problema na estrada, então eventos cancelados, foi muito difícil. Foi assim, mostrar resiliência mesmo, mostrar o quanto a gente precisa criar, inovar e utilizar esses distúrbios também para reposicionar a informação e criar novas formas de fazer o teu negócio funcionar. Então tem os elementos naturais e os elementos da gestão de um espaço tão grande são grandes desafios de fato, né? 2023 foi um momento que eu pensei em desistir, que eu não tinha mais energia, eu vim dessa toada e foi um momento que eu falei, meu Deus, o que falta acontecer, né? Não tenho energia, recurso financeiro, como é que eu faço? E aí foi um momento que eu parei para pensar realmente se eu devo continuar. E eu fui procurada para dar uma consultoria neste momento. Aí eu também entrei na prefeitura e fui secretária de Turismo, Urbanismo, Meio Ambiente e Cultura, que me deu um fôlego e um aprendizado de dentro da gestão. Mas o que me fez realmente continuar não foi nenhum desses outros aprendizados, foi pensar nesse propósito. Eu acho que quando tem um propósito muito consolidado, desistir não é a saída mais fácil, ela é a saída mais difícil, que vai realmente te destruir por dentro. E eu não estava disposta a isso, então foi quando eu falei, não, vamos, porque todo mundo aqui, a equipe toda acredita demais nesse projeto, eu mais ainda. Os visitantes sempre dão esse feedback, Deus, me tocou, me transformou, eu estou saindo com uma muda, eu estou saindo assim, as empresas que fazem eventos, puxa, eu repensei muito essa conexão, realmente a natureza. Então isso dá uma nova possibilidade de você entender, não, assim como a natureza, eu vou rebrotar e vou continuar e vou usar essa experiência para ter mais resiliência no decorrer dessa jornada. O ECO, ele é obviamente um negócio e ele precisa ter sustentabilidade financeira, precisa haver uma gestão de pessoas, de recursos, mas acima de tudo ele é um projeto que busca a transformação positiva, busca tocar a alma das pessoas para que elas se conectem a esse espaço e compreendam e entendam e busquem entender cada vez mais para preservar. E eu acho que o trabalho da educação ambiental começa com os funcionários, começa com os colaboradores. A gente está o tempo todo fazendo rodas de conversa, trazendo falas profissionais, capacitações, experiências dentro e fora da floresta. A gente quer que as pessoas que trabalhem aqui vistam este propósito e mudem as suas vidas, e isso já aconteceu. Então esse equilíbrio ele se dá ao fazer com que o propósito do ECO realmente aconteça, né? E ele se dá de dentro para fora. Para que mundo que trabalha aqui acredita nisso. Tá, sim. E é essencial, porque se não acreditarem, eu também, como é que eles vão passar isso, né? Esse ponto de contato com as pessoas, ele precisa ser de fato muito verdadeiro. Como é que a biomimética impacta as coisas que a gente faz?
Eu acho que ela traz um olhar de cuidado em cada detalhe que a gente aplica. Porque quando a gente tem algum desafio, alguma coisa para fazer, alguma coisa para implementar, a gente busca na biomimética e a gente vê que tem que ter um olhar bem mais cuidadoso, porque a base é a natureza, né? Então acho que isso impacta dessa forma, assim. Um simples exemplo de brinquedo ou atividade lúdica, a gente vai olhar para a biomimética e isso vai trazer um olhar diferente. Acho que é isso. Você, Mari? Eu acho que a biomimética para mim ela é processo. Ela nos ajuda a olhar para os nossos processos, a entender, a complexificar e descomplexificar as coisas, assim, porque às vezes a gente acha que é uma coisa banal, simples, e quando a gente olha para esse problema e começa a pensar, a gente vê que ele está enraizado às vezes em outras coisas que a gente nem tinha imaginado no começo, né? Então a gente vai mais profundo nesses processos e consegue ver, espelhar na natureza, olhar para a natureza com um modelo, com uma mentora mesmo, para mudar essa forma, essa função que a gente está realizando ali. Então eu acho que a gente vai do pequeno para o grande e do simples para o complexo para depois simplificar de novo. Não estou mentindo, né? A biomimética, ela inspira muito a gente, tanto no nosso desenvolvimento, né, como dentro da empresa, mas no pessoal também. Então, buscar essas estratégias e soluções inspiradas na natureza é basicamente o que ecoa ela. Ela me inspira todo dia, né, eu como esse olhar de natureza, sendo, né, já começa pela escolha da profissão, né, que me aproximou muito mais ter essa sensibilidade de você conseguir analisar esses seres e você sai desse máximo e vai pro mínimo ali com os detalhes. Eu acho que é isso. Olha, a Mari falou isso também. Sério? Bem alinhado, né? Bem alinhado. São muitas dificuldades, né? São muitas... Já no processo de implementação, o licenciamento ambiental foi muito dificultoso. Eu tinha no meu planejamento financeiro 2 anos de licenciamento ambiental e durou 3 anos e meio. Então eu fiquei 1 ano e meio bancando uma operação que quebrou todo o meu planejamento, né? Mas foi essencial esse processo, porque a partir do licenciamento ambiental eu também entendi a seriedade de se ter esses estudos ambientais. E não só, mas de incorporar os estudos ambientais naquilo que a gente faz. Então hoje os nossos estudos ambientais, eles são levados extremamente a sério. A Fernanda, que é a nossa bióloga, ela faz esses estudos, ela tem um relatório de mais de 500 páginas que é entregue ao órgão ambiental. Eu não sei se ele é lido, mas a gente leva ele extremamente a sério. E não só incorporando aquilo que a gente faz nos ensinamentos e nos conteúdos. Então esse processo foi essencial. Então calma, vai dar tudo certo e acredita no processo. Eu acho que prioritariamente seria o que eu diria a ela, porque o processo ele faz parte do sucesso. Você não consegue pular o processo e chegar no sucesso. E muitas vezes o processo está errado. E é importante olhar para isso também e entender por que o processo está errado, por que eu fui por esse lado e por que eu errei nesse processo, né? Então é um processo de aprendizado e todo ele é importante, né? Olha, planejamento é tudo. É muito importante que se tenha um olhar sistêmico daquilo que se quer e fazer um planejamento com diversos cenários. E muitas vezes esses cenários eles não vão acontecer, né? Mas o planejamento ele é essencial, porque a partir dele você passa a ter um entendimento profundo do teu negócio, daquilo que você quer e validando o teu propósito, né? Você fazendo esses erros e acertos, usando uma metodologia de entendimento do teu negócio é essencial. Empreender não é fácil, principalmente num país como o Brasil, é muito complicado. E empreender com um ambiente natural é mais difícil ainda, né? Você tem os órgãos ambientais, você tem as intempéries, você tem as questões todas que acontecem no meio ambiente.
E você tem o teu processo de empreender, do teu investimento, do teu tempo, da tua energia. Então isso precisa ser levado muito a sério e compreender se esse é o teu perfil de fato. Tem que ter um perfil de desbravador, de empreendedor. E isso exaurindo esse olhar de será que eu tenho esse perfil, vem através do planejamento. Então eu acho que o planejamento nos dá o conhecimento profundo daquilo que a gente quer e o entendimento de quem a gente de fato é, se a gente vai encarar. A gente passou aqui pelo Médica para os seus funcionários, todo mundo respondeu super bem. Qual a importância para você da cultura dentro da empresa? Ela é essencial, ela é a coluna vertebral de tudo que a gente faz. E se as pessoas que trabalham aqui não acreditam nela, tem alguma coisa errada. Ela vai quebrar, ela é frágil, ela é a estrutura de tudo. É ela que vai segurar quando a gente tiver a primeira dificuldade. É ela que vai unir quando a gente começar a se dispersar. Porque acontece, ser humano vai e vem, né? São altos e baixos, são as impermanências, né? E a gente precisa entendê-las. Então a cultura ela é a cola. Ela é a cola que traz todo mundo para perto e que todo mundo encontra o seu propósito através dela. Então ela é essencial. Se ela estiver viva, você vai ver isso acontecendo na primeira dificuldade que você vai ter. Então, empreender sendo mulher é também um desafio, né? A gente encontra muitas dificuldades, principalmente em ambientes muito masculinos, né? Eu acho que você tem que estar firme mesmo e acreditar no teu propósito e não baixar a guarda, né? Não se deixar diminuir, não se deixar acreditar naquilo que você pode de fato fazer, na tua voz. A tua voz ela é essencial e acreditar na voz é ter firmeza com doçura, com elegância e com respeito sempre, mas a firmeza ela é essencial, não deixar que ninguém te diminua ou a partir de um olhar do tal do sexo frágil, que de frágil não tem absolutamente nada, achar que você não tem a força que você precisa para empreender. Então, a mulher é uma grande fortaleza. A mulher ela consegue criar vida, criar condições, ela consegue, através do seu jeito, da sua doçura, da sua desenvoltura, conquistar, passar suas ideias, trazer as pessoas para perto. Nunca deixar que alguém diga ao contrário. Isso é essencial. A gente tem muito orgulho do nosso Instagram, né? Eu acho lindo o nosso Instagram porque ele é muito imersivo, então @ecoapark, o Instagram, lá a gente posta muita coisa de conteúdo, de imagens, de oficinas, dos nossos cursos. A gente tem diversos cursos durante o ano, cursos de bioconstrução, de telhado verde, de biocosmética, de culinária sustentável, de chocolate sustentável. A gente sempre divulga no nosso Instagram. No nosso site tem todas as informações de tudo que a gente faz, de tudo que a gente oferece. É www.ecoapark.com.br. Ecoa com K e Parque com K mudo. Parque em inglês. Por que isso? Tem uma explicação também. Porque parque em português traz muito a coisa da conservação, de unidades de conservação. E o parque em inglês traz um pouco do entretenimento misturado com aquilo que a gente tanto acredita, né? Que é a educação através do entretenimento.